bem-vindo a mais este programa especial. Nós estamos direto de Brasília e ao vivo nessa noite de quinta-feira, aqui direto do Além da Notícia, sempre trazendo temas especiais. E neste mês de outubro a gente tem agora a grata felicidade de abordar a pauta positiva da igreja neste mês de outubro. Quantos acontecimentos assim extraordinários. Nós vamos começar a princípio destacando o Sínodo dos Bispos que acontece em Roma sobre a juventude. Vamos falar também sobre aqui na igreja dois fenômenos maravilhosos. Nossa Senhora Aparecida, que acabamos de celebrar, e o Círio de Nazaré, também outra festa gigantesca, estupenda. Bom, mas claro, a gente vai dar uma ampla visão aqui ao que está acontecendo no Sínodo dos Bispos lá em Roma. E, aliás, eu já começo aqui com o seguinte destaque. Está em andamento no Vaticano a 15ª Assembleia Geral Extraordinária do Sínodo dos Bispos, que começou no último dia 3 de outubro e perdurará até 28 de outubro, com o tema Os Jovens, a Fé e o Discernimento Vocacional. Este sínodo foi programado para ter 3 fases. A primeira, reconhecer a igreja em escuta da realidade. A segunda, interpretar fé e discernimento vocacional. E a última, escolher caminhos de conversão pastoral e missionária. Deste modo, os padres sinodais, sacerdotes religiosos, representantes leigos, entre os quais 36 jovens, apresentam nas congregações gerais, que são as reuniões, as realidades e desafios que os jovens enfrentam de acordo com os diferentes contextos em que vivem no mundo. Enquanto o sínodo prossegue no Vaticano, aqui no Brasil nós celebramos nos últimos dias 2 festas gigantescas. Nossa Senhora Aparecida, que mobiliza o país inteirinho, cada cidadezinha, e o Círio de Nazaré, para alguns historiadores, a maior concentração religiosa do mundo. E para falar sobre esta pauta positiva da igreja, recebo aqui com muita satisfação, aliás, vou começar pelo padre Antônio Ramos do Prado, padre Toninho Salesiano, chegou ontem de Roma, estava no sínodo, é assessor da Comissão de Juventude da CNBB, acaba de chegar de Roma, participando dos trabalhos sinodais, conferencista e professor na Universidade Salesiana de São Paulo. Boa noite, padre Toninho, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Uma alegria muito grande estar aqui com vocês. O senhor tem muita história para contar, né? Um pouco. Bem-vindo, bem-vindo. Obrigado. Quero cumprimentar também Frei Rogério Soares, é mestre em Teologia Fundamental pela Gregoriana de Roma, conhece bem Roma, fundador da Pastoral do Empreendedor no Brasil, palestrante, conferencista e vai estar conosco também nessa noite falando sobre essa pauta. Boa noite, Frei Rogério. Boa noite, Ronaldo. Boa noite a todos que nos acompanham nesse momento. Bom, um prazer tê-los aqui. Muito obrigado por terem vindo. Eu já gostaria de deixá-los bem à vontade para falar sobre este mês de outubro, que é de uma riqueza muito grande na vida da igreja, que aumenta mais ainda neste ano de 2018, Patônio, com o sínodo dos bispos para a juventude. Não é, por favor, uma abertura dos senhores? Pois é, o sínodo acho que vai marcar bastante esse mês de outubro, né? No mundo inteiro, de modo especial para nós aqui no Brasil também, junto com essas 2 festas belíssimas que você acabou de anunciar. Mas o sínodo está sendo realmente um marco importante, não só porque é o sínodo, mas pela forma com que o Papa Francisco organizou esse sínodo, né? Todo o processo de 2 anos de preparação, levando em consideração o indivíduo, no caso os jovens, para falar do que realmente eles sentem e o que pensam para a igreja, né? E depois é o processo de envolver os jovens também no acontecimento sinodal. Isso não é comum nos demais sínodos, né? Então a gente tem aí esse papel fundamental, importante. E depois um outro aspecto importante é a pedagogia que está sendo usada no sínodo, né? Da escuta também os sinodais, sejam os bispos, os jovens e os que estão ali participando, os demais, tem uma interatividade muito grande com relação ao Papa e com relação aos que estão ali todos participando, né? Até a gente acompanhando também os rumores lá do sínodo, a gente já ouviu alguns relatos de que quando se toca em algum tema que o jovem gosta muito, eles dão aquele vibram lá dentro, e os bispos estão se acostumando também nesse relacionamento ali com a juventude. A gente vai entrar mais a fundo nesse assunto todo. Frei Rogério, por favor, seu destaque também neste começo. Então, o Papa Francisco é sempre surpreendente e ele é profeta, porque o primeiro sínodo que tratou da família mostra a família que vem sendo atacada, muito atacada, ele coloca no centro da discussão, do debate da igreja. Agora, a juventude, os jovens, são os mais vulneráveis, numa cultura de globalização,
e massificação, e o Papa Francisco abre as portas da igreja, abre as portas do Vaticano para colocar os jovens ali, para escutar os jovens. De fato, é um Papa extraordinário, nos surpreende, é tudo muito bem rezado, tudo muito bem pensado, e a igreja deve, então, olhar para essa movimentação do Papa Francisco, entender os sinais que ele vem dando, para que a gente possa, nas pontas, nas paróquias, fazer com que seja tudo concreto. Nós vamos chamar agora uma reportagem sobre o sínodo, o que é o sínodo, como ele acontece, mas antes eu só estou lembrando de uma outra coisa. São 36 jovens lá dentro, com os 200 e tantos padres sinodais, e eu quero saber qual é a participação do Papa lá diariamente, como é que ele fica, se ele fica só ouvindo, se ele interfere em alguma coisa. Mas vamos primeiro conhecer agora como é que acontece um sínodo e o que é um sínodo. Para começar, vamos à origem da palavra, que vem do grego. Sim significa junto e odos, caminho, estrada. Por aí já se entende a proposta de um sínodo, um momento em que bispos de várias partes do mundo, junto com o Papa, fazem um caminho de discernimento sobre algum tema de preocupação da Igreja. Vale lembrar que o sínodo foi instituído por Papa Paulo VI em 1965, após o Concílio Vaticano II. Este encontro acontece ali dentro do Vaticano, num auditório chamado Sala Nova do Sínodo. É uma dinâmica simples, mas muito eficaz. Num primeiro momento, os bispos apresentam suas opiniões na plenária. Depois, se dividem em grupos linguísticos e formam os círculos menores, lugar em que podem discutir abertamente as propostas apresentadas durante as plenárias. Nos círculos menores é possível aprofundar nas discussões, nos problemas apresentados. Se fazem as propostas que depois serão votadas. É o local em que todas as realidades do mundo têm voz. A periferia da igreja é colocada no centro, para que expresse também as realidades enfrentadas. No sínodo existem os padres sinodais, que são os bispos, arcebispos e cardeais escolhidos para discutirem os temas e, no final, votarem e apresentarem uma proposta ao Papa. Mas eles não estão sozinhos nessa missão. E este ano temos um grupo de auditores bem grande, dividido em duas categorias, a dos jovens e a daqueles que trabalham na pastoral juvenil. O sínodo conta também com um grupo de especialistas. Dessa forma, os bispos contam com uma experiência prática, o que dá realismo ao sínodo. No final do sínodo, a equipe apresenta as conclusões e propostas para serem votadas. Mas este ano, com a nova Constituição Apostólica, publicada pelo Papa Francisco, eles vão produzir também um documento final que será entregue. Aí a gente pôde conhecer um pouquinho sobre o que é um sínodo, como ele acontece. A gente viu ali o Papa Francisco entre os bispos. Padre Toninho, o senhor que chegou de lá agora, esteve lá. Aliás, qual foi a sua participação nesses dias lá, padre? A minha participação lá foi mais do ponto de vista de colher o material do Brasil e trabalhar fora e depois devolver para os sinodais, porque eu não sou sinodal, né? Eu não sou eu eleito. Eleitos são os 4 bispos, né? Do Brasil, e Dom Sérgio, que é o secretário do sínodo, e um jovem que está lá do Brasil, mas ele está em nome do Cone Sul, né? Dos países do Cone Sul. Ele é brasileiro porque ele é secretário do Cone Sul da Pastoral Juvenil, mas ele está lá. Então, o meu trabalho era mais isso. Entrei na sala do sínodo num horário que não estava acontecendo o sínodo, para ver como é que é. Extremamente apertada a sala, né? Era mais um trabalho externo isso, seu, de perfeitamente, assistência. Agora, o que destaca de fato é a simplicidade do Papa Francisco, da presença entre os irmãos, né? E da acolhida com que ele faz com os jovens, né? Com os bispos, mas entre todos os jovens. Tira foto e depois conversa, recebe as lembrancinhas que os jovens entregam e assim sucessivamente. Então é muito, muito bonito, muito próximo, por isso que os jovens estão gostando demais do sínodo, né? Os que estão participando. Conversei com vários deles, né? E estão gostando muito por essa proximidade. E os bispos também, os sinodais, acabam se aproximando, porque vai vendo a beleza, a alegria dos jovens ali, e que vai contagiando todos eles, né? Eu quero destacar aqui, Frei Rogério, Padre Toninho, no discurso de abertura, aliás, a gente tem até as imagens da missa de abertura do sínodo, os meninos vão colocar daqui a pouco. Na abertura do sínodo, o Papa Francisco ele fez algumas menções importantes sobre esse tema. Ele falou, sejamos sinal de uma igreja à escuta em caminho, então chamou todos os bispos a pararem neste sínodo para escutar.
E aí ele diz, uma igreja que não escuta mostra-se fechada à novidade, fechada às surpresas de Deus e não poderá ser crível especialmente para os jovens. Depois, uma segunda fala forte dele foi: deixemos para trás preconceitos e estereótipos. As relações entre as gerações são um terreno onde preconceitos e estereótipos pegam com facilidade proverbial, pecam com facilidade proverbial, a ponto de muitas vezes nem nos darmos conta disso. Os jovens são tentados a considerar ultrapassados os adultos. Bom, sobre esses dois aspectos, Frei Rogério, o que dizer também? Escutar e estereótipos e preconceitos. Na fala do Papa Francisco, nessa fala, em outras falas também, ele empodera o jovem. É muito interessante como ele dá um poder para os jovens. Ele diz que nós devemos acolher a interpelação dos jovens e ele diz para os jovens serem ousados nas suas interpelações, nas suas falas, nas suas buscas. E nós, igreja, nós, clero, nós, os padres, devemos estar preparados para esses jovens que devem interrogar, devem perguntar. E o Papa Francisco, ele cita isso, ele fala, ele dá aos jovens esse espaço, e a escuta para este sínodo foi central. O Papa Francisco, de fato, ele abriu um espaço para escutar tanto os jovens das pesquisas, depois os jovens que ele escutou em março e vem escutando até agora. Então, a juventude, os jovens, como ele costuma dizer, tem todo o espaço para fazer e acontecer na igreja e assumir o protagonismo que ele tanto quer, Papa Francisco. Patoni, o senhor trabalha com eles, o senhor acompanha os jovens. Qual é hoje a realidade que existe de relacionamento entre jovem e igreja? Por que esse sínodo precisou acontecer? É justamente isso. A reclamação dos jovens há muito tempo que, de modo especial do ano 2000 para cá, isso avançou muito, porque à medida que avançou as tecnologias que eles dominam, e essa geração ela nasce dentro desse contexto das novas tecnologias, do mundo das mídias, né, sociais. E então eles crescem muito, avançam muito rápido na linguagem e de modo especial também nos conceitos, né, que eles têm do mundo como ele é. E nós adultos temos grande dificuldade, primeiro pelo domínio das novas tecnologias. Nós somos muito lentos e é natural, porque nós estamos aprendendo e eles já dominam. E isso dificulta as relações, né? As relações. Mas aquilo que você estava dizendo é muito verdade, né? Que o Papa dá um passo importante, porque todas as vezes, pelo menos nos meus 30 anos de trabalho com juventude, sempre quando a gente se põe a escutar, logo vem o processo de acompanhar, né? Porque você escuta e o jovem se abre e pede o acompanhamento. E eu acredito que o sínodo, para mim, são dois pontos fortes, né, que vai marcar esse sínodo. O primeiro é a escuta, né? E aí eu gosto muito do discípulo de Emaús, Lucas 24, porque Jesus parte da escuta, Jesus caminha, né, e ele começa a escutar o jovem, depois Jesus vai interagindo com eles e depois Jesus aponta um caminho, um projeto de vida para eles continuarem, né? E então, para mim, são dois pontos importantes, a questão de escutar e de acompanhar, porque também não basta fazer uma escuta, que legal, escutei os jovens, e aí? Né? Qual é a consequência da escuta? E na prática, está sendo pedido, solicitado pelos jovens e ventilado já entre os padres sinodais que se crie um Pontifício Conselho para a Juventude no Vaticano. Seria o quê? Uma espécie de Secretaria da Juventude, pertinho ali ao lado do Papa, ou um Ministério da Juventude no governo, né? Seria isso. Vamos aqui imaginar um governo. Seria uma secretaria ou um ministério com jovens ali atuando também, junto com autoridades, naturalmente, mas ao lado do Papa, pertinho do Papa. É um pedido já que está sendo ventilado. Imagino que vai vingar, não é? Eu acredito que sim. Eu estive lá no dicastério para os leigos, né, que mudou agora. Antes era juventude, ficou leigo, família e vida, né, porque os jovens entram dentro dos leigos. E os jovens estão pedindo, de fato, esse dicastério para eles, né, que tem um departamento para a juventude especificamente. Dentro do Vaticano. Dentro do Vaticano, onde que eles também sejam protagonistas. Então, não é um dicastério onde que só tem os adultos lá trabalhando, mas é um dicastério, um departamento, onde eles possam ser protagonistas, né, para fazer com que, de fato, o sínodo que abre essas portas, agora as consequências do sínodo que serão desenvolvidas ao longo do caminho, dentro da igreja e fora da igreja, eles têm que ser os protagonistas, senão ficaria um sínodo para dentro
e não um sino para fora, né? A ideia é boa, Frei Rogério? Muito boa. Eu creio que vai acontecer. O Papa Francisco, com a sua forma de pensar e de agir, os jovens pensando a evangelização para os jovens. Eu creio que eles dominam essa linguagem, como o Padre Toninho falou, eles dominam um pouco como esse mundo vai caminhando, então deve partir deles as soluções que nós precisamos para a juventude. Eu creio que um lugar como esse, dentro do Vaticano, vai ser muito bom, muito positivo, e tenho certeza que vai ajudar muito a igreja. E nós, os párocos, que estamos aqui nas paróquias, precisamos também de orientações, né? Bom, daqui a pouco, no segundo bloco do nosso programa, a gente vai ouvir o jovem brasileiro que está lá representando esse Cone Sul aqui também. Ele vai falar sobre o que os jovens estão pedindo lá aos padres sinodais. E ele está lá dentro, né, Padre Toninho? Então, daqui a pouquinho, na volta, a gente ouve esse jovem brasileiro e continuamos aqui nessa temática também.